Vamos lá, pessoal, para mais uma videoaula, só que agora a gente vai estudar os gráficos do movimento uniformemente variado. Após a vinheta eu vou te mostrar como é que esses gráficos se comportam. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos. Novamente aqui, pessoal, o professor Mike para mais uma videoaula, para mais uma revisão rápida do que a gente precisa para fazer a nossa prova, tá certo? Hoje a gente vai estudar os gráficos do movimento variado, né? O primeiro gráfico que nós temos a estudar é o chamado gráfico da velocidade em função do tempo. Olha aí, ó. Gráfico da velocidade em função do tempo, né? Quando a gente monta gráfico de função, né? Se a gente vai montar o gráfico da velocidade em função do tempo, né, que é esse gráfico que está aparecendo aí na sua tela, né? Então a gente vai montar o gráfico de uma função. Qual função seria? Essa aqui, ó. A função que a gente vai montar é essa. V igual a VO mais ou menos AT. Né? Esse sinal de mais ou menos é para a gente entender como é que o gráfico se comporta. Né? Nós sabemos que isso aqui é uma função do primeiro grau, e se é uma função do primeiro grau, a gente sabe que o comportamento do gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Né? Ou essa reta é crescente ou decrescente. Quem comanda o crescimento e o decrescimento dessa reta, lá na matemática, é o coeficiente angular, que no caso aqui está sendo a minha aceleração, né? É ela quem vai comandar o crescimento e o decrescimento da minha reta, né? Então vamos analisar primeiramente para quando A é positivo, maior que zero. Então vamos lá, vamos desenhar aqui, né? Então, para quando A é positivo, né? Vamos dar uma inclinadinha aqui bacana na nossa reta. Então, quando A é positivo, nós vamos ter esse aqui, ó, eixo Y, eixo X, né? Então, quando o meu A é positivo, coeficiente angular positivo, a minha reta cresce. Tá aí o crescimento da minha reta, tá? Minha reta crescente. Mas o que ele pode cobrar de você nesse gráfico? Nesse gráfico aí, que é o gráfico da velocidade em função do tempo, né? O eixo Y é o eixo da velocidade, o eixo X é o eixo dos tempos. A reta, ela corta o eixo V nesse ponto, né? Quando a reta corta o eixo V nesse ponto, seria cortar o eixo Y. Quem faz esse papel, né? Quem me diz aonde a reta corta o eixo Y é o coeficiente linear. Quem é que está sendo o meu coeficiente linear? A minha velocidade inicial. Então, esse ponto aqui é o ponto em que a reta corta o eixo V. Então, é a velocidade inicial da partícula, né? O que eles podem cobrar nesse gráfico? Eles vão cobrar isso aqui, ó. Tá? Para essa velocidade inicial, a partícula estava no t igual a zero, né? Com o passar do tempo, né, para esse tempo aqui, a partícula obteve uma velocidade final, que foi essa velocidade aqui, ó, né? Para esse tempo, a partícula teve uma velocidade final. Pronto. O que ele pode cobrar para nós aí? Duas coisas. A aceleração da partícula, né? É só você pegar. Se ele pedir a aceleração, você pega ΔV sobre ΔT, né? É só pegar esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo é o ΔV e esse intervalo aqui é o ΔT. Divide o ΔV pelo ΔT. Você já acha a aceleração direto, né? Ou então, ele vai pedir para você a variação de espaço da partícula. Quem vai ser a variação do espaço da partícula quando o gráfico for da velocidade em função do tempo? Será numericamente igual à área desta figura aqui, pessoal. Ó. Então, você vai calcular a área dessa figura.
né? Que está aparecendo ali um trapézio. Bastou calcular a área da figura, automaticamente você vai ter a variação de espaço da partícula, tá? A mesma coisa vai acontecer para quando a minha partícula tiver aceleração negativa, né? Então, para quando a aceleração for menor que zero da partícula negativa, então o meu gráfico vai ter o seguinte comportamento, né? Então, vamos lá. Vamos inserir aqui o eixo Y. Aqui o eixo Y. Vamos inserir o eixo X, né? Tá aqui o eixo X da partícula. E agora a minha reta, para quando a aceleração é negativa, ela vai decrescer, né? Então a minha reta agora decresce, tá? Tá aí, ó, a minha reta decrescendo, tá certo? E aqui continua sendo o eixo da velocidade em função do tempo. Mesma coisa, né? Se ele pedir aceleração, será ΔV sobre ΔT, né? Aqui continua sendo o meu V0, que é onde o gráfico corta o eixo da velocidade, né? A minha velocidade final aqui é zero, ó, essa é a inicial. O que esse meu gráfico está me dizendo? Que à medida que o tempo vai passando, a velocidade vai diminuindo até zerar. Tá certo? Então, olha só. O que nós vamos ter? Se ele pedir a variação de espaço, você vai fazer da mesma forma, ó. Basta você calcular, né? A variação de espaço será numericamente igual à área dessa figura, tá? Então, basta você calcular a área dessa figura para você determinar a variação de espaço. Se ele pedir a aceleração, aqui vai ser o ΔV e aqui vai ser o ΔT, né? Para quando ele corta esse tempo aqui, esse é o tempo que a partícula atinge quando o seu V final for zero, tá? E aí você automaticamente calcula a aceleração e o espaço. Então esse é o gráfico da velocidade em função do tempo que eu tinha para mostrar para vocês, tá? O outro gráfico que a gente tem para mostrar é o gráfico do espaço em função do tempo. S versus T, né? Então, quando a gente monta gráfico, é gráfico de função. Então, a gente vai montar o gráfico dessa função aqui, ó. Olha aí. Não é difícil da gente ver que isso aqui agora é uma função do segundo grau, né? E toda a função do segundo grau agora não é mais uma reta, passa a ser agora uma parábola, né? Essa parábola ela pode ter a concavidade para cima ou para baixo, né? Isso vai depender do sinal da aceleração. Então vamos lá. Vamos fazer primeiro para quando A é positivo maior que zero, tá? Então vamos lá. Desenhando aqui o eixo Y, desenhando aqui o eixo X, né? Vamos desenhar aqui o eixo X, tá? Então aqui é o gráfico do espaço em função do tempo, né? Vamos ajeitar aqui esse S. Espaço em função do tempo. E aí agora o A, ele é positivo. E agora, concavidade para cima ou para baixo? Eu costumo fazer uma regrinha assim que não falha, ó. Quando tudo está positivo na nossa vida, eu estou feliz, né? Então, quando o A é positivo, a minha concavidade é voltada para cima, né? Então, vamos jogar aqui a nossa parábola. Vou jogar aqui a parábola, tá? Ficaria assim, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir bem ajustar ela, né? A minha parábola ficaria assim, mais ou menos, ó. Pronto. Certo? Tá aí.
concavidade para cima, né, pessoal? Tá? Então, esse ponto aqui, em que a minha parábola corta o eixo T, o eixo S, né? É o meu espaço inicial, ó. É o meu coeficiente linear da minha função do segundo grau, tá? E esses pontos aqui, Mike, seria o quê? Esse ponto aqui em que ela corta o eixo T e esse ponto aqui em que ela corta o eixo T são as raízes da minha função. É o que vocês chamam lá na matemática de x' e x2', mas aqui será o t' e o t2'. Pessoal, o que é a raiz? A raiz são valores que você substitui na função e zera a função. É isso que é raiz, né? A raiz são valores, né? Valores de x, falando matematicamente falando, que ao substituir na função vai zerar a minha função. Aqui é a mesma coisa na física. A gente pega a ferramenta matemática e leva para a física, tá? Quem seria o t' e o t2'? Seriam os valores dos tempos que vai zerar essa minha função. O que é zerar a minha função? Zerar a minha função é dizer que o S é zero, né? Então, quando a partícula passa nesses intervalos de tempo, o espaço final dessa partícula é zero. Quando é que o espaço final vai ser zero? Quando a partícula passa em t' e t2'. Ou seja, a gente diz que a partícula passa pela origem dos espaços. Tá? Passar pela origem dos espaços é isso. É quando a partícula passar nesses instantes t' e t2', significa que o S vai ser zero, vai zerar. E o S sendo zero significa que a partícula está passando pela origem dos espaços. Tá? Esse ponto aqui é o ponto mais baixo da parábola, é o chamado vértice da parábola, né? Para esse vértice, quando a partícula atingir esse tempo aqui, ó, esse tempo, exatamente o tempo do ponto mais baixo da parábola, significa que a partícula mudou de sentido. O que é mudar de sentido? Ela está num sentido e ela vira para o outro sentido, ela muda de sentido. E mudar de sentido significa que a partícula zerou a sua velocidade. Ela zera a velocidade e muda de sentido. Então, quando ela passa nesse ponto aqui, a velocidade dela é nula. Vai ser nula quando ela atingir esse T do vértice. Quando ela atingir esse T do vértice. A mesma coisa acontece para quando essa aceleração é negativa, né? A aceleração negativa significa que agora a minha parábola vai ter a concavidade voltada para baixo, né? Então tá aqui o eixo Y, está aqui o meu eixo X, tá? Eu continuo tendo aqui, ó, o gráfico da velocidade em função do tempo. Opa, espaço em função do tempo, né? Eu continuo tendo o gráfico do espaço em função do tempo, só que agora a minha parábola está com a concavidade voltada para baixo, né? Vamos dar uma reduzida aqui nela para ela encaixar direitinho. Pronto. Então vamos encaixar a nossa parábola aqui, ó. Eu vou deixar ela mais ou menos nesse ponto, tá? Pronto. Bom, então esse ponto aqui, ela continua sendo, ó, nesse ponto aqui, ela continua cortando o eixo dos espaços, então aqui continua sendo o espaço inicial, né? Esse ponto aqui em que ela corta o eixo dos T's é uma das raízes, né? É um dos tempos, eu vou chamar de T', né? Nesse ponto, então, a gente já sabe que o espaço se anula, é zero, quando ela atinge as raízes, os intervalos de tempos, onde esses tempos são as raízes, o espaço se anula. E nesse ponto aqui, agora, o ponto mais alto da trajetória, nesse instante,
a sua velocidade se anula porque a partícula muda de sentido. Muda de sentido. Tá certo? Então, tá aí o gráfico do espaço em função do tempo, né? Então, quando a gente, né, costumo dizer quando tá tudo negativo na nossa vida, eu estou triste, com cavidade voltada para baixo, né? Então, quando A é positivo, com cavidade voltada para cima, quando A é negativo, com cavidade voltada para baixo. Eu só peço que vocês revisem um pouquinho também, né? Quem tiver dúvida é só perguntar aí que a gente colocar aí nos comentários que a gente conversa com você, né? Só presta atenção quando é que o movimento é acelerado ou desacelerado. Divide essa parábola em duas partes. Esse primeiro momento é acelerado ou desacelerado. Esse segundo momento é acelerado ou desacelerado. A mesma coisa com a concavidade voltada para cima, aceleração positiva. Divide a parábola ao meio. Esse pedaço aqui é acelerado ou desacelerado? Acelerado ou desacelerado? É importante você saber disso, tá? Em alguns exercícios aí a gente vai fazer esse comentário, mas é importante já você dar uma estudada, dar uma revisada nessa parte, tá bom? E o último gráfico que eu tenho para mostrar para vocês é o gráfico da aceleração em função do tempo, tá? E o que é que a gente tem que lembrar desse gráfico? Que a gente está estudando o movimento variado. E no movimento variado, a aceleração é constante, né? A aceleração é constante. Se ela é constante, ela não aumenta e nem diminui, né? Ela vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos, tá? Então você vai ter isso aqui, ó. Ela vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos. Olha aí, tá? Ela passa a ser uma reta paralela ao eixo dos tempos, né? Então aqui vai ser a aceleração, que não muda, né? Essa aceleração, ela vai ser a mesma com o passar do tempo, né? E o que geralmente ele pede para nós aqui é para a gente determinar a variação da velocidade, que também pode ser obtida numericamente igual à área da figura. Tá? Posso calcular pela área da figura. Tá certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Não se esqueçam aí, se der, né, para vocês compartilharem o nosso trabalho, pode compartilhar o nosso trabalho. Se estiverem gostando, não se esqueça de dar o like no nosso trabalho aí, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui. Na nossa próxima videoaula a gente vai fazer exercícios sobre movimento variado. Importante, hein? Não percam, tá certo? Um forte abraço e até a próxima.